Quarto tópico: estabelecendo doutrinas. Todo membro da igreja tem poder de decidir questões doutrinárias? Irmão Joel, segundo a palavra de Deus, não. Questões doutrinárias, elas devem serem levadas ao corpo ministerial da igreja. Por exemplo, na história da igreja cristã primitiva, surgiu uma questão levantada por certos membros. A questão se os gentios deveriam observar o rito da circuncisão e também observar a lei cerimonial de Moisés. Então esse assunto não foi discutido entre os membros da igreja, foi levado ao corpo ministerial em Jerusalém. Em Atos capítulo 15, deixa bem claro: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, os membros da igreja não têm poder de decidir questões doutrinárias. Qualquer questão que surja tem que ser levada ao corpo docente da igreja, a homens experientes, a liderança, para que eles se reúnam em oração e assim avaliem o assunto e seja determinada uma crença fundamental da igreja, de modo oficial. E assim aconteceu com a igreja primitiva. Houve uma reunião geral dos apóstolos e anciãos em Jerusalém e assim se estabeleceu qual a decisão que deveria se passar aos gentios concernente à circuncisão e à observância da lei cerimonial. E a decisão foi que não, que nenhum mais novo encargo deveria ser colocado aos gentios, exceto outros pontos que nós vamos ver no decorrer da lição. Vamos à pergunta B. Uma vez que se toma uma decisão oficial, como devemos encará-la? E que efeito isso tem em todo o corpo? Então, seguindo o pensamento da primeira pergunta. Quando se toma uma decisão oficial, essa decisão ela deve ser confirmada em todas as igrejas, por toda a parte do mundo. Onde há igreja constituída, organizada, todas devem receber com submissão, com respeito à decisão oficial que foi tomada no Concílio Geral. E naquele dia os apóstolos e os anciãos representavam a Conferência Geral da Igreja. E o texto que nós lemos diz que os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas. Mas a decisão foi, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei de Moisés. Surgiu esse pensamento, mas a decisão oficial foi que não deveria ser imposto mais encargos aos gentios, tão somente que eles deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição. Dessas coisas eles deveriam observar. Então essa decisão oficial em Jerusalém, pelos apóstolos e os anciãos, foram confirmadas em todas as igrejas. Foram enviadas cartas e todos aceitaram a decisão oficial de Jerusalém. E a segunda parte diz: e que efeito isso tem em todo o corpo? Então, qual é o efeito? Promove união doutrinária.
Não é um crê uma coisa, outro crê de outra forma, não. Há uma decisão oficial, então todos nós devemos aceitar e observar. Isso vai promover uma fé, a mesma prática, uma união doutrinária. A igreja vai avançar, porque onde há unidade, há progresso, e onde há discórdia, dissensão, há fracasso. Então esse efeito produz, essas decisões, união doutrinária na igreja, para que todos tenham o mesmo parecer, o mesmo sentimento, que todos possam crer de igual modo, porque nós somos um corpo organizado que Deus tem na terra, a sua igreja. Uma pergunta que um interessado, uma pessoa que está se chegando à igreja recentemente, pode olhar, não é? Sim. Pode observar. Aqui está falando de carnes, do sangue e de carnes sufocadas, não é? Sim. É claro que naquele momento da igreja, a verdade presente era aquela. Sim. Que não é mais hoje, segundo o evangelho que o Senhor nos mandou do Santo dos Santos, mudou completamente esse estado de coisas. Sim, porque hoje nós temos mais luz. Estamos vendo o tempo da restauração de todas as coisas. Então, naquele momento, esta foi a decisão e a proibição para os gentios. Exato. Porém, a luz foi crescendo para o povo de Deus. Nós vemos um tempo do fim. Temos uma luz mais ampla no que diz respeito à reforma pró-saúde. Muito obrigado. Vamos à última pergunta. E se membros individuais ou obreiros se recusarem a aceitar tais decisões? Então, segundo a palavra de Deus, diz que nós devemos desviar-nos deles, né? Exato. Não ficarmos em confusão, em discussão com algum membro individual ou até mesmo com algum obreiro que não queiram aceitar as decisões oficiais do corpo docente, o ministério. Devemos evitá-los. O texto é muito claro quando o apóstolo diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque é um grande perigo. Se a decisão oficial não é recebida e não é aceita, e alguns começam a querer promover suas próprias ideias, isso vai causar dificuldade na igreja, vai até mesmo atrapalhar o crescimento da igreja. Então devemos evitar estes, né? Desviar-nos deles e seguir aquilo, o parecer oficial da Conferência Geral do Corpo Ministerial da Igreja. Sempre, claro, orando, sempre, para que essas decisões estejam de acordo, assim diz o Senhor. Amém. Eu creio que está tudo muito bem explicado. Eu agradeço ao pastor Delfang e eu peço aos ouvintes que colaborem, não é conosco, é com Jesus, fazendo com que isso que foi testemunhado, dito aqui, seja compartilhado com outras pessoas. Assim nós estaremos levando o Evangelho aos confins da terra. Enquanto temos liberdade, essa é a nossa oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos dê dias felizes, ganhando almas para o Senhor. Amém? Amém.